né? Então, não sei, eu acho que isso, a USP também funciona mais assim, apesar do pessoal se queixar um pouco lá também, que às vezes não são tão comprometidos, né? Mas é muito difícil, viu? Qual é seu nome? Margarida, é muito difícil porque teria que mudar essa cultura. Com relação à pedagogia, eu não posso falar porque eu tenho preconceito. Então, quando a gente tem preconceito é ruim, porque, né, você pode cometer injustiças, mas eu nunca recorri à pedagogia. O que está sendo usado hoje é o seguinte, trabalho em grupo, trabalho mão na massa, né? Quer dizer, trabalho sobre problemas concretos, né? Quer dizer, principalmente nas matérias profissionais, não ficar giz e quadro negro. Pois é. Então, já é um caminho, né? Então, essa é eu acho que é uma possibilidade que a gente tem de mudar. A UFRJ, vocês sabem que a história do UFABC, ela tem origem no UFRJ, que era um grupo que há 12 anos atrás tentou fazer isso na UFRJ. Não é para mudar o UFRJ, não, era para fazer uma coisa à parte. Os estudantes que quiserem esse modelo, que vão fazer esse modelo, era aquele bacharelado básico, depois iam para os cursos. Não passou. Durante 3 reitores, Paulo Gomes, não é por causa do Paulo Gomes, nem do Maculano, nem do Vilhena, porque eles gostaram. O Conselho Universitário não aprova. O Conselho Universitário tem um poder extraordinário. Então, morreu. Foram 12 anos de tentativa de implantar isso na UFRJ. Quando surgiu essa oportunidade no UFABC, né, bom, agora é começar do zero, agora pode. Não tem conselho universitário, então pode. Né? Então foi esse o caminho que a gente tomou. Né? Alguém mais? Pois não. Talvez seja a última pergunta pelo adiantado da hora, né? Ou quer fazer uma pergunta, Márcio? Exato. Tá, eu também. Eu deixei aqui, nós vamos publicar no jornal de instituições. Eu deixei aqui. Tá toda ela. Certo. Eu queria tecer algumas considerações. E primeiro que eu vi uma série de coisas nascerem aqui que eu pensava, será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém está vendo isso? Isso porque eu entrei numa escola que também tinha mudado a grade, que foi a Escola Fluminense de Engenharia, então, certo? O Cantanhede fez uma escola com um modelo diferente, com um currículo móvel, mais ou menos. Você poderia se formar em 4 anos, mas ninguém conseguia fazer isso, essa proeza. Era muito difícil porque havia uma inter-relação entre as cadeiras. E naquela época já se falava em congressos de estudantes de engenharia, que a gente ia, falava na primeira mesa de assuntos curriculares, extracurriculares, e se falava, e no Brasil, havia uma engenharia baseada com a cultura francesa e alemã. E era generalista, certo? Você pega um engenheiro estrutural, pega um Hernani Dias, por exemplo, que me roubou a namorada, mas não é por causa disso, quando a gente jogava vôlei, quando a gente era pequeno. Mas eu falei isso numa brincadeira com ele. Mas eu tinha 2, ele ficou com a pior. Mas esse pessoal era incrível. Eu conheci esses 3 primeiros alunos, o Hernani Dias, o Lauro de Paiva, que depois ele foi se dedicar à parte financeira, coisas desse tipo. E fui sócio de um deles num curso pré-vestibular com um cara cientista que pouca gente conhece, que é o Roberto Lobo, um cara notável, que está em São Paulo há muito tempo, em Mogi das Cruzes, não sei por onde ele anda. E junto nós tivemos, e esse primeiro aluno
Meu Deus, como é que eu pude? Deu um tilt. Ele me apresentou a mulher dele, a namorada dele naquela época, do curso, etc., que era Leila Diniz. É o cineasta... meu Deus, o cineasta Domingos de Oliveira, tá certo? Nós tínhamos um curso pré-vestibular lá. Foi. O Domingos de Oliveira foi primeiro aluno de turma e depois virou cineasta, até numa reunião na casa do Roberto Lobo, que ele expôs a nova vocação dele, né? Mas naquela época havia um generalismo, uma tendência ao generalismo. Não havia essa preocupação. E parece que eu passei por quando eu entrei na PUC para fazer o curso de mecânicos, que não havia possibilidade, na Fluminense tinha sido prometido, mas acabaram não fazendo. Então, fui fazer o curso mecânico, depois civil, na Fluminense. E a PUC, naquela época, era era generalista também. Ela tinha um curso de mecânica em que você aprendia metalurgia, e tinha um professor, que parece que está vivo ainda, inclusive, que era o Coimbra, que era da escola, foi um dos criadores, eu acho que, da escola de Química, e ele dava 5 cadeiras que você saía de lá, você podia projetar uma refinaria. E o pessoal estudava muito por livro, tinha alguns que tomavam muita nota, e as pessoas às vezes se generalizavam estudando por livro, porque eles adquiriam uma base, aquela história de aprender a ensinar a aprender, né? Ele pegava aquele livro, depois ele podia fazer qualquer outro curso, desenvolver qualquer outra coisa. Não havia muita procura, então, de mestrado, de doutorado, que foi uma coisa criada em universidades americanas. Depois disso, depois de um tempo, eu ainda ensinei algumas coisas na PUC, fui professor do IAG, criei uma cadeira de engenharia do empreendimento, que era empreendedorismo, empreendedorismo mesmo, não era apenas criar alguma coisa, era projetar a coisa. Hein? Então, e eu estou impressionado atualmente, por exemplo, com a extrema especialização da PUC. Eu respondo pela PUC e queria saber se isso está acontecendo também em outras universidades. A PUC parece que criou um caça-níquel de vários cursinhos, vamos dizer assim, atomizados, coisa que você aprendia antes quase que no curso básico de engenharia. Engenharia de petróleo, engenharia de óleo e gás, tá certo? Quer dizer, uma coisa muito especializada. Por exemplo, eu aconselho meus sobrinhos netos, que passaram em escola de engenharia, eu aconselho eles não começarem logo com especialização. Quer dizer, fazerem primeiro um curso básico consistente de engenharia mesmo, para depois fazer a produção, tá certo? Para fazer a engenharia ambiental, por exemplo, e não partir logo para aquilo que eles acham mais fácil, porque às vezes acham que produção é uma coisa mais fácil, mas não deveria ser. Então, essa visão. É esse o caso. O caso. Quer dizer, como é que está sendo conduzido? Porque a impressão que eu tenho é que está havendo uma super especialização e um bitolamento. Ok, Rick. Bom, também é melhor aquele. Tem aquele ali, ó. Mas que os americanos mudaram. Nós seguimos aquela escola, mas depois os americanos se tornaram holísticos depois do Sputnik.
Depois do Sputnik, eles viram que aquela concorrência que eles tinham em diversas universidades, ela deu um susto, porque eles eram adeptos da concorrência entre a aeronáutica, a marinha, a Boeing, as empresas privadas, né? Isso aconteceu, meninos, eu vi. Bom, tem vários pontos a serem considerados, começando pelo último. O sistema americano, no meu ponto de vista, é extraordinário. Eu sou fã. Sou fã porque é um sistema que ele privilegia a iniciativa. No fundo, se você perguntar numa universidade americana o que é um doutor, ele diz, é aquela pessoa que anda com as suas próprias pernas. Não é dizer que sabe isso ou aquilo outro. É uma coisa extraordinária. De modo que tiveram muita influência aqui, não é? O Coimbra, que você está falando, foi o que criou a COP, né? Que ele era professor da PUC, foi ele que... Então, ele importou muito, nós tivemos também muita coisa desse sistema. A COP foi criado muito dentro dessa linha, né? Bom, com relação à especialização, essa questão é uma questão um pouco complexa. Veja o seguinte, qual foi a ideia da criação do UFABC? A ideia da criação do UFABC é o seguinte, 3 anos de formação básica forte, sem preocupação com especialização em A, B, C ou D. Formação básica forte. Para fazer essa formação básica forte, então foram propostos aqueles eixos que eu falei, energia, estrutura da matéria, processo de transformação, simulação e representação, informação, comunicação e humanidades. Bom, por que isso? Porque não adianta ficar fazendo mudanças de ementa. Não é? O que é preciso é uma nova matriz. Quais são os temas que são importantes no mundo de hoje? Energia. Em energia você tem física, tem engenharia, tem química, tem biologia. Então, não é mudar uma ementazinha de física, uma ementazinha de química, é unificar essas coisas dentro de um conhecimento básico. É impossível a gente dar tudo o que existe. A ciência avançou demais, né? De modo que esse é o primeiro passo, não chamaria isso de generalista, mas de uma formação básica, onde há menos obsolescência forte, né? Bastante forte. Em sequência, você tem aí certas especializações. Quem vai fazer engenharia aeronáutica, quem vai fazer engenharia de meio ambiente, tem as matérias mais relativas a essa área. De modo que eles têm essa formação em 2 degraus, digamos assim. Além disso, nós temos que observar o seguinte, estão se formando universidades corporativas. Grandes empresas, inclusive a Petrobras, eu acho que tem um tipo de universidade corporativa, General Motors, não sei se está no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, né? O que é isso? O que eles dizem é o seguinte, essas grandes empresas, o engenheiro que se forma na universidade A, B, C ou D, não sabe o que a gente quer. Porque o que a gente faz, eles não sabem também, e nem têm a obrigação de saber. Nós queremos pessoas com formação básica sólida. O que eles precisam para a minha empresa, eu ensino aqui. Então, várias dessas empresas têm um curso de 1 ano em que o funcionário fica numa universidade, entre aspas, na empresa, aprendendo aquilo que é específico. O mundo está caminhando assim, porque é impossível a universidade não é, abrir o leque para todo mundo. Então, a universidade tem que se reunir, ela tem que se concentrar naquilo que é mais fundamental e em certas engenharias que são pioneiras, né? Então, isso que foi tentado fazer lá no UFABC. Agora, a PUC não é assim, não. A PUC, por exemplo, é mais próxima da UFABC do que as outras. Porque quando você entra em engenharia na PUC, você entra para o CT, você não entra para um curso específico. E tem 2 anos, que é o ciclo básico, que os estudantes têm essa formação atualmente, né? Pelo menos tem essa formação básica bastante boa, viu? Depois eles vão se especializando, mas na base é muito boa. Eu sei porque eu tenho uma neta lá,
E eu tenho acompanhado o que ela está fazendo. Bom, o Márcio Forte lembrou bem, e eu até esqueci de falar no início, mas essa palestra foi gravada. Quem quiser a palestra depois, é só trazer um DVD virgem, e aí na secretaria, depois que for editado, né, trocar pelo DVD gravado. Né? Exato. Exato. A gente tem que agradecer muito a palestra do professor Luiz Bevilacqua, e o Clube de Engenharia aproveita aqui o momento e lhe entrega um certificado dessa palestra. Então, mais uma vez, a gente agradece aqui a presença do pessoal. A gente promete insistir numa nova palestra, já agora com a gente aprendeu aí, melhorar a divulgação, para que um maior número de pessoas possam usufruir da inteligência e a sabedoria do professor.